Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre pessoas azedas. O que são pessoas azedas? Pessoas azedas são aquelas pessoas impertinentes, negativas, com um pensamento ruim, que para tudo repelem, que para elas nada vai dar certo, que elas desacreditam nelas e tentam fazer com que você desacredite de você, que colocam empecilho em tudo, que veem as coisas só pelo lado sombrio e negativo. São aquelas pessoas que todo mundo nos orienta a nos afastarmos dela, porque na realidade a presença delas conosco, elas fazem mal, elas são nocivas. Elas têm uma vibração, elas têm uma sintonia vibracional tão baixa que elas, na nossa proximidade, elas conseguem afetar a nossa sintonia vibracional e às vezes a gente fica no mesmo estado de espírito delas. Então nos é recomendado que nós nos afastamos dessas pessoas, porque elas são maléficas. Mas se afastar de pessoas não é bem assim. Às vezes, uma pessoa dessa, ela faz parte do nosso cotidiano. É um colega de trabalho, é um amigo de um amigo que está sempre conosco, é um parente, é um primo, é um tio, é um sobrinho, é um irmão, um filho, um pai, um avô, e nós não temos como nos afastar. Então nós, como seres de luz, nós precisamos auxiliar essas pessoas, ajudar essas pessoas a sair desse azedume, dessa negatividade, dessa coisa que só faz mal, é maléfica, provoca doenças físicas, doenças espirituais, doenças psicológicas. E como que nós vamos ajudá-las? Primeiro nós precisamos entender por que é que elas se tornaram azedas. Normalmente essas pessoas azedas, elas assim se tornaram porque elas criam expectativas de vida para elas mesmas, além das suas capacidades de realização. Fixam objetivos extremamente altos que elas não têm condição de realizar. Elas fixam lá objetivos, ou elas fixam expectativas de aquisição de produtos, de aquisição de imóveis, de aquisição de automóveis, de expectativa de emprego, expectativa de realizações, tudo muito além da capacidade de realização. E pior, elas não estabelecem planos de metas. Elas não pensam assim, vou subir um degrau, depois vou subir outro, depois vou subir mais um degrau. Não, elas estabelecem já o plano de objetivos, nem é plano. Elas pensam lá num objetivo e elas querem para ontem. Elas querem que realize. E elas começam a entrar numa linha de pensamento positivo. Não, porque eu quero, porque eu vou conseguir, porque as pessoas me orientaram que eu vou conseguir, que eu preciso ter pensamento positivo. E ela não consegue. E aí, ela, não conseguindo aquele objetivo, ela já traça um outro, e ela vai tendo frustrações, e de frustrações em frustrações, ela vai acabando que ela se torna uma pessoa azeda. Ela passa a desacreditar de tudo, do mundo, das pessoas, passa a desacreditar da oração, ela passa a desacreditar, algumas até passam a desacreditar de Deus. Isso porque elas confundiram as linhas de pensamento. Nós temos algumas linhas de pensamento. Nós temos pensamento negativo, que é ruim. Nós temos pensamento positivo, que é um pensamento bom. Nós temos pensamento mágico, que acontece de vez em quando. Nós temos pensamento realista. E nós temos o pensamento fantasia. O pensamento fantasia é o pior de todos os pensamentos que tem. É quando você fantasia alguma coisa e acredita que vai dar certo e entende aquilo como um pensamento positivo. E não é. Então vamos ver. Um pensamento mágico. Pensamento mágico é você vai fazer alguma coisa e você não tem muita certeza se vai dar certo e você tentou um dia, tentou outro e chega na hora H, você diz assim, não, hoje eu preciso. E hoje vai dar certo. E você vai lá e dá certo. Como mágica. Então, isso é um pensamento mágico. Mas não é todo dia que isso vai acontecer. Outro pensamento é o pensamento negativo, que você não acredita nas coisas, que é o que essas pessoas, azedas, elas imbuíram no ser delas, embutiram no ser delas. Aí nós temos o pensamento realista,
que é aquilo da realidade, você traça teu plano de objetivos com um plano de metas, e você pode então, bom, isso eu posso realizar, isso eu não posso, isso aqui eu tenho que esperar mais um tempo. Porque você tem que, dentro dos teus planos de objetivos, você tem que traçar planos de metas, subir degrau a degrau, e você tem que ter a realidade daquilo, e você tem que entender que às vezes você tem alguns desvios, acontece alguma coisa, então você tem que estabelecer aquilo numa linha de tempo, mas às vezes essa linha de tempo ela pode não chegar aonde você queria. Ela até pode se adiantar, mas ela também pode não chegar, você tem que traçar um novo plano. E aí nós temos o pensamento fantasia. O pensamento fantasia, que é confundido com o pensamento positivo, que você estabelece um objetivo, não, eu quero, eu vou conseguir, porque me disseram que se eu fizer isso, se eu fizer aquele outro, se eu fizer uma oração, se eu manter o meu pensamento positivo, eu vou conseguir. E a pessoa não consegue. Vou dar um exemplozinho. Eu, Ayrton Leite Bastos, eu tenho um sonho. O meu sonho é ter um Mustang. Essa coisa maravilhosa. 8 cavalos de 8 cilindros, V8, 300 cavalos de força, de 0 a 100 em 5 segundos, 500 mil reais, meio milhão. Não vou conseguir. Eu sou professor. E isso não é pensamento negativo, isso é um pensamento realista. Eu sendo professor, sou escritor, vendo alguns livros, mas não vou conseguir 500 mil reais, meio milhão para comprar um carro. Mas você pode ganhar na loteria. Se eu ganhar na loteria 3, 4 milhões, eu não vou comprar um Mustang, porque eu tenho outras coisas para comprar. Então é um sonho, vai continuar como um sonho, não é um pensamento negativo. Se um dia acontecer de eu puder comprar um Mustang, eu vou comprar, mas eu não posso ficar fantasiando, porque se eu ficar fantasiando, eu vou cair na linha do azedume, porque não tem como. Então eu preciso ser realista. Isso não quer dizer que eu seja negativo. Eu sou apenas realista. Meu pensamento continua fluente, determinado e positivo. É realista. Então essas pessoas elas confundem isso. Elas estabelecem esse plano, está além da possibilidade dela. A gente até tenta alertar, mas elas não conseguem entender, porque o raciocínio deles, a forma como eles pensam, é um pouco diferente das nossas. Eles confundem isso do pensamento negativo. E aí eles começam a entrar nesse azedume. Eles começam a confundir as coisas e entrar nesse azedume. E aí começam a repelir a tudo. Você imagina uma pessoa passar 10, 12, 15, 20 anos com objetivos altos, além da sua capacidade, e nesses 20 anos ela não realizar nenhum. É óbvio que ela vai ficar azeda. Quem é que não ficaria? Então ela precisa de uma orientação. E aí, como eu falei no início, nós, as pessoas de luz, precisamos orientar, precisamos mostrar o caminho. Precisamos dizer a ela a diferença entre o pensamento negativo, o pensamento positivo, o pensamento fantasia, o pensamento mágico. Falar para ela do poder da oração, que o poder da oração é muito grande. Falar para ela do poder dos nossos protetores espirituais. E mostrar para ela o caminho. Vamos estabelecer um plano de meta. Olha, qual é o teu objetivo principal? O que você está querendo agora? Qual é a tua expectativa? Minha expectativa é essa. Tá, então vamos traçar um plano de metas. Você vai fazer aos poucos. E nós precisamos insistir. Nós precisamos vibrar. Nós precisamos ter uma vibração que supere a vibração negativa dela. Então, quando nós vamos nos deparar, quando nós vamos nos encontrar com essas pessoas, nós já precisamos estabelecer uma linha de pensamento assim, pedir para que nossos protetores vão na frente e que interfiram nas vibrações dessas pessoas, e quando você vai orientá-las, elas já estejam abertas para receber. Que você, antes de você chegar, você já passe uma mensagem subliminar para que quando você se aproxime delas, elas já estejam preparadas, elas já estejam prontos para receber as suas ideias. Então, meus amigos, antes de nós nos separarmos, antes de nós nos afastarmos dessas pessoas, que é verdade, elas são nocivas, elas vibram negativamente, são ruins de ficar do lado delas, mas nós precisamos aceitar, nós precisamos entender isso como um desafio para nós. Um desafio para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual, a transformação daquela pessoa azeda numa pessoa boa.
numa pessoa com pensamento fluente, determinado e positivo. Fazemos uma oração para ela, orientamos ela num caminho, convidamos ela para bons locais, porque os locais que você frequenta também organizam a tua frequência vibracional. Convidamos ela para a nossa casa e colocamos uma música. A música mexe muito com as nossas vibrações. Colocamos uma música boa, uma música, e dentro dessa música, dentro de um lugar agradável, dentro de um ambiente agradável, você começa a promover nela mudanças profundas, espirituais e intelectuais, psicológicas. Com o teu exemplo. Que ela siga o teu exemplo. Olha, eu penso assim. E você diga para ela, não, isso é uma fantasia, você não tem como. Dá um exemplo próprio. Você não tem como chegar nisso, é uma fantasia. E dessa forma, agindo dessa forma, nós vamos fazer um trabalho muito melhor para essas pessoas e para nós mesmos, porque é um desafio que nós vamos encontrar uma pessoa azeda, daquelas com azedume terrível, que faz mal para todo mundo, e de repente não você transformar a pessoa, porque a gente não transforma ninguém, mas nós auxiliar, nós fazer o ponto, ela enxergar o ponto que ela consiga se transformar, que ela consiga acreditar novamente nela mesma. Porque veja bem, essas pessoas, elas não acreditam mais nelas. E quando a pessoa não acredita mais nela, ela não acredita mais em nada. Não acredita mais em coisíssima nenhuma, oração, Deus, amigo, pensamento positivo, nada, ela não acredita mais nela. Então é isso que nós precisamos. Então, meus amigos, como pessoas de luz, quando nós aproximarmos de pessoas azedas, ou se nós tivermos no nosso meio alguma pessoa azeda, vamos buscar, não nos afastar, mas vamos buscar orientá-la e ajudá-la para que ela, por si só, se transforme numa pessoa melhor. Gente, muito obrigado.